Marhaba! Nesse vídeo, nós queremos falar de algo muito importante para você que vai viver uma temporada fora do Brasil, ou conhece alguém que está indo, ou por curiosidade, é muito importante que você entenda o significado de choque cultural. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para receber os novos vídeos e ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui. E esse é um vídeo que eu vou falar com muito coração. Claro que haverá técnica, como sempre, como é a proposta, sem deixar de lado nosso DNA, mas, por outro lado, eu quero falar com muito coração, porque é algo que aconteceu conosco, algo que a gente viveu, algo que a gente experienciou de uma forma muito verdadeira e de uma forma intensa. Com a minha esposa, eu aprendi e peguei gosto por viajar, conhecer novos lugares, conhecer comida nova, experimentar. Ela me ajudou a adquirir esse bom hábito. Eu acredito que é um bom hábito. Isso nos faz ser pessoas melhores, aprender novas perspectivas, conhecer gente nova, estar aberto para a vida e para a realidade. Ela me ajudou muito, eu sou muito grato a ela. E a gente teve a oportunidade de conhecer alguns lugares, conhecer alguns países, e isso é muito bom, é muito legal. É claro que em algumas viagens a gente acaba tendo alguma experiência ruim, uma experiência difícil, constrangedora, mas isso faz parte. Agora, a experiência de morar efetivamente num outro país é uma experiência que muitas pessoas sonham, que muitas pessoas almejam. E em um período como esse, onde, enquanto eu gravo esse vídeo, o nosso país, o Brasil, de alguma forma, ainda vive uma certa crise, para alguns grande, para outros menor, mas não estamos no nosso melhor momento. A gente vê uma tendência muito forte de brasileiros pensando em imigrar para outros países. Esse desejo de ir à Europa, esse desejo de ir a Portugal, até por uma proximidade, uma facilidade até linguística e cultural com Portugal. E isso acaba sendo uma tendência nesses dias. Muitas pessoas ignoram, no entanto, que por mais que haja proximidade entre países, as culturas são diferentes. E qualquer ser humano que vá residir em um outro país, em alguma instância, em algum nível, você vai receber um choque cultural. Choque cultural é um termo técnico cunhado por estudiosos que não diz respeito só àquela surpresa que você toma quando você vai visitar um país por 15 ou até 30 dias e você vai perceber várias coisas diferentes e você vai ter aquela surpresa, algumas boas, outras negativas. Choque cultural é um termo técnico que diz respeito a um impacto profundo na sua psique, na sua mente, nos seus sentimentos, na sua alma, que você vai receber uma vez que você deseja se aculturar em um lugar, uma vez que você deseja viver em um local efetivamente. Um jogador de futebol que vai jogar em outro país e vive dentro de uma redoma, vivendo aquela vida perfeita na sua casa e traz a sua família, os seus amigos, a sua esposa e vive naquela bolha, dificilmente passa por esse choque cultural. Esse jogador que quer viver efetivamente nesse país e vai criar uma vida naquele país, ele vai experimentar isso em algum nível. É por isso que muitas vezes a falta de rendimento, queda de rendimento esportivo, inclusive, porque isso é algo que realmente acontece e mexe muito com o nosso equilíbrio emocional. Choque cultural, ele tem algumas fases. Ou seja, toda pessoa que vai morar em outro país, toda pessoa que vai residir em outro país, ela vai passar por essas fases. Alguns vão perceber isso, outros não vão perceber. Outros sofrerão essas experiências de uma forma mais intensa, outros de uma forma menos intensa. Mas a verdade é que todos vão experimentar esse choque cultural. E a primeira fase é aquela fase da lua de mel, do turista, onde você está naquele país e você está com aquelas surpresas positivas, negativas, como um turista. Essa é a primeira fase, que já é o primeiro degrau quando você chega num país. Tudo é bonito, tudo é maravilhoso, tudo é legal, algumas coisas te desagradam, mas você está sorrindo diante daquilo. Eu lembro, no primeiro dia que a gente chegou de madrugada, depois de um voo longo, amigos já tinham alugado uma casa para nós. E aí, no dia seguinte, eu tive que acordar cedo, comparecer a uma reunião de trabalho na ONG que eu iria trabalhar. E logo após a reunião, a gente foi almoçar com eles, eles nos ofereceram um prato tradicional. Um cordeiro cozido no iogurte, quente, gorduroso, muito diferente do iogurte consumido aqui, que é no café da manhã e é gelado.
Enfim, no primeiro momento a gente não gostou. No vídeo aqui sobre culinária eu explico mais sobre essa alimentação, sobre essa comida. Tá aqui na nossa playlist o vídeo sobre a culinária e gastronomia árabe. E depois eu até gostei da comida, mas no primeiro momento eu não achei nada bom. E depois aquilo não me gerou nenhuma dificuldade, nada. Eu fui para casa sorrindo, fui para casa feliz e mandei mensagem para os amigos contando sobre a experiência que eu tinha vivido. Nessa fase do turista, tudo é maravilha. As coisas te estressam, mas tudo passa. Depois vem uma outra fase. É a fase que você percebe que você não pertence àquele lugar. E tudo é mais difícil para você. Isso não aconteceu comigo só no Oriente Médio. A gente residiu um tempo também nos Estados Unidos e isso foi muito desafiador lá também. Eu lembro nos Estados Unidos, eu senti muito forte o preconceito étnico. E é interessante que eu sofri esse preconceito não por causa da tonalidade da minha pele, no sentido de ser um afrodescendente. Eu sofri esse preconceito nos Estados Unidos por ser latino. Então, eu sofri muito preconceito de americanos brancos e de americanos afrodescendentes. Eu lembro uma vez tentando jogar um futebol no meu condomínio, onde todos que estavam jogando eram negros americanos, e eles disseram para mim: você não pode jogar conosco porque o seu cabelo não é crespo o suficiente. E eles não deixaram eu jogar bola com eles. Então, é nesse segundo momento, nesse segundo degrau dentro da cultura, onde você não é mais um turista, onde você quer jogar uma bola, onde você quer abrir uma conta bancária, que você vai perceber que você não é daquele lugar. E nem todo mundo está aberto para você. Que muitas pessoas te verão como uma ameaça. Por que essa pessoa do Brasil está morando aqui? Muitas pessoas vão suspeitar de você. Brasileiro tem uma fama fora do Brasil. Brasileiro acha que onde ele chegar ele vai ser amado e bem-quisto. Isso não é verdade, nem sempre. Na maioria dos lugares, não. E a nossa fama lá fora não é nada boa. A gente é conhecido como gente que fala alto, que grita, mal educada. Geralmente, brasileiro não aprende bem novos idiomas, porque a gente está num país monolinguístico, diferente de europeus, que todo europeu fala pelo menos 2 línguas. Brasileiros falam só português. Então é muito mais difícil para a gente aprender um segundo idioma na fase adulta do que o europeu que aprendeu a vida inteira 2, 3 línguas e vai aprender uma 4ª língua. Então brasileiros muitas vezes não se comunicam bem em outro idioma. Brasileiro não tem boa fama. Infelizmente, questões de narcotráfico passam pela nossa nação, prostituição, exploração sexual passam pela nossa nação, e brasileiro tem má fama fora do Brasil. E aí, quando você recebe esse preconceito dessas pessoas na nova cultura, isso é muito danoso, isso é muito difícil. É esse momento que você começa a ter saudade. E muitas pessoas aqui vão a 2 extremos. Ou elas ficam extremamente estressadas, ou elas aprofundam num quadro de amargura e de tristeza. É muito difícil ser enganado. No Oriente Médio, é comum. Se você não é de dentro e é de fora, o preço para você é outro. E aí você é enganado na hora de fazer uma compra simples. O sentimento é que você está sendo roubado. Para eles é uma coisa natural. Você é de fora, então o preço para você é outro. Só que nesse segundo momento de crise, de tristeza, tudo isso é amplificado. Tudo isso é mais difícil. A minha esposa ficou muito amargurada, muito triste, muito chateada com algumas coisas. Eu tendi mais à agressividade, ao estresse. Eu me lembro uma vez no shopping, minha esposa foi a um balcão, num shopping, num restaurante, numa praça de alimentação e pediu um sanduíche. Ela falou em inglês. Era um shopping conhecido por um lugar mais ameno para estrangeiros. Minha esposa é professora de inglês. E ela falou em excelente inglês com aquele vendedor. Aquele vendedor deu para ela um troco completamente equivocado, cobrando muito mais do que era o valor. Ela volta para a mesa, a gente estava com outro casal de brasileiros que já viviam no país há mais tempo. E ela volta muito chateada, muito entristecida. E eu, naquele choque cultural, fico completamente enraivecido. Vou àquele lugar pronto a bater naquele atendente e começo a falar para ele que ele cobrou errado, que ele cobrou a mais da minha esposa. E ele falou: sua esposa não sabe falar inglês, ela fala melhor do que você. Eu estava pronto para bater naquele homem. Estava convencido que eu devia fazer justiça com as próprias mãos. E aí esse meu amigo me acalmou, ele conhecia mais. E eu não sou essa pessoa geralmente, mas foi o choque cultural que fez isso comigo. Eu estava debaixo de forte pressão, eu estava cheio de raiva, de estresse, porque eu não era daquele lugar. E aí a terceira fase é a fase que você começa a se aculturar, que você começa a compreender as coisas mais profundas, que você começa a entender que ele não está te roubando, é que você não é de dentro, você é de fora, mas que você vai ficar de dentro.
E esse é o momento que o tempo vem trazendo essa compreensão melhor e essa aceitação maior. E aí, naquele país ali do Oriente Médio, nesse terceiro momento, eu comecei a fazer amizades, eu cortava o cabelo no mesmo lugar, e aí eu comecei a pagar o preço dos de dentro, mesmo sendo um brasileiro. Comecei a aprender o idioma deles, eles começaram a me ver de uma outra forma. E aí é aquele momento de síntese. E por fim, você chega no momento de estar aculturado. É aquele momento que você está lá, você é brasileiro, mas as pessoas te veem como alguém de dentro, você sabe transitar na cultura, você sabe viver naquele lugar. Se você está no Brasil, você anda com um brasileiro, se veste com um brasileiro, saboreia comida brasileira e sabe os detalhes da cultura brasileira. E quando você está no Oriente Médio ou em outro país, você se veste como eles, você come como eles, você aprecia aquela comida, você entende as questões culturais, você sabe andar e negociar como eles. Você está aculturado, você está pronto, você é feliz nas duas culturas, na sua cultura de origem e na nova cultura que você recebeu. Esse processo para algumas pessoas pode durar 6 meses, para outros pode chegar a durar 2 anos. Tem a ver com a estrutura psíquica de cada um, tem a ver com as informações prévias que você teve, o quanto você estudou, o quanto você se preparou. Nosso objetivo com esse canal é muito isso. É a gente oferecer para as pessoas, oferecer para você informações sobre o Oriente Médio, para que se você pensa em migrar para aquele lugar, fazer uma visita àquele lugar, de alguma forma você compreenda melhor algumas questões. E esse vídeo, na verdade, ele é muito útil para qualquer pessoa que deseja migrar para outro local. E o pior de tudo não é esse choque que você toma quando você chega lá. Depois que você é aculturado, em algum momento da vida, talvez, você vai voltar para o seu país. Algumas pessoas nunca voltam. Eu voltei e tive que voltar ao Brasil e residir no Brasil. Aqui estou já há 4 anos. Olha, não é nada fácil. É o que os estudiosos chamam de choque cultural reverso. O sentimento que eu tenho é que, de alguma forma, eu fiquei com sequelas dessa experiência fora do Brasil, de morar lá. Porque quando você volta, o seu próprio país ele se torna pequeno. E o sentimento que a gente tem é que as pessoas não vão compreender a gente. E de fato elas não compreendem. Porque a experiência que a gente teve lá, ela é única. E só quem esteve lá entende. A gente passou riscos, a gente passou perigos, a gente passou dificuldades, a gente foi mal compreendido, a gente sofreu. Mas a gente também teve muitas alegrias, aprendemos muitas coisas novas. E quem não passou por essa experiência não vai compreender. Isso é uma verdade da vida, só compreende aquilo que você viveu quem viveu também. E aí, quando a gente está falando de vida, de jornada de vida, de experiência de vida, e a gente volta sobretudo ao Brasil, isso é muito desafiador, é muito difícil. O sentimento é que o Brasil ficou pequeno, o sentimento é que você não se enquadra, o sentimento é que você não pertence mais, o seu lugar ocupado anteriormente foi preenchido, você foi esquecido por muitas pessoas. E o brasileiro tem um traço cultural interessante que eu percebi recentemente, sobretudo quando eu voltei. O brasileiro, se você fala muito das suas conquistas ou das suas experiências que ele não teve, rapidamente ele está ressentido e acha que você está fazendo isso para aparecer ou por esnobismo, e a gente se inveja muito fácil. Isso é um traço da cultura brasileira. Então é muito difícil para quem volta, porque contar as experiências, se você não tem muito cuidado, você vai acabar despertando um sentimento que não é o sentimento que você quer despertar nas pessoas. Então, os primeiros meses, e posso dizer que os primeiros 2 anos no Brasil foram extremamente difíceis para mim. Trabalhando numa ONG, num país, tendo reuniões com pessoas do mundo inteiro, falando outros idiomas, estar aqui e às vezes tentar usar uma expressão no outro idioma que representa melhor o que está acontecendo, vai ser visto como esnobismo. Isso é muito difícil. O choque cultural reverso ele é tão danoso como o choque cultural que você toma quando você se acultura no novo país. Por isso é muito importante. Se você está indo morar em outro país, ou se você conhece alguém que vai morar no outro país, você recomende esse vídeo, que você reflita bastante e saiba, morar em outro país não é 1000 maravilhas. A vida e a aculturação não é a experiência de um turista. O Brasil pode estar difícil, mas morar lá fora não é promessa de sucesso o tempo todo. Você vai sofrer, vai ser difícil. E se algum dia você retornar, você vai tomar um choque reverso, que muitas vezes é mais doloroso do que o choque inicial que você tomou lá fora. E é muito importante a serenidade, o equilíbrio, você saber quem você é, você não perder a sua identidade,
para que você possa passar por esse processo e sair com a sua mente sã. Manter a sanidade é o grande esforço aqui. Ter uma rede de apoio, família, amigos, pessoas que podem te ouvir, muitas vezes terapeutas, se aconselhar com pessoas que já passaram por esse processo. Nunca se fechar, mas estar aberto, expressar, perguntar, compartilhar, ouvir e ser ouvido. São princípios fundamentais para que você sobreviva. É muito comum brasileiros, pessoas que vão residir em outro lugar, independente da nacionalidade, se perderem completamente na sua sanidade, na sua saúde psíquica e até mesmo na sua identidade, porque não compreendem essas questões do choque cultural, não estudam sobre isso. E esse vídeo não é para esgotar, é para fazer apontamentos, é para você estar atento, para você tomar cuidado, para que a sua experiência seja frutífera e você não seja destruído no meio do seu sonho de uma vida em outro país. Marsalame.